Saudar os amados com a graça e a paz do Senhor neste domingo, nesta manhã de domingo, desejando um domingo abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, por termos mais este dia de vida dado pelo Senhor, iniciando mais uma semana na tua presença, e pedimos a ti que seja com toda a tua criação, mas em particular, ó Pai, com a família do Senhor, o teu povo, a tua igreja, dando-nos uma semana abençoada na Tua presença, Pai, nos guiando, nos guardando, nos protegendo e dando-nos aquilo que precisamos para vencer um dia após o outro, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto da reflexão desta manhã, neste domingo, está no texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, estarei lendo os versículos de 11 a 22. 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 11 a 22. A palavra do Senhor diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou ao mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava temendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz de grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amados, estamos diante de um contexto terrivelmente gravíssimo acerca do povo de Deus, quando nesta manhã nós queremos pensar um pouquinho sobre as consequências da corrupção, com base nesse texto e nesse contexto, em nome de Jesus. Pois que o início da vida profética do profeta Samuel, quando diz a palavra que o povo ao redor começou a ver que Deus estava dando já ao profeta Samuel, ainda muito jovem, o ministério profético, e diz a palavra que
Deus falava diretamente com ele, revelava coisas, e que Samuel começa a revelar também ao povo de Deus. E aí, nesse fato, diz o contexto que a palavra de Deus era muito valiosa naquele tempo, pois que as revelações eram poucas, né? E era de grande valia. E Samuel começa a revelar ao povo. Mas o que estava acontecendo justamente no contexto do ministério do profeta, aliás, do sacerdote Eli? O sacerdote Eli julgou o povo por 40 anos, diz a palavra do Senhor. Mas nesse contexto, por um determinado tempo, a família de Eli, seus filhos, começam a se corromper de tal maneira que a sua corrupção estava fazendo tão mal ao povo de Deus e ao ministério do Senhor, porque estes jovens, né, conforme o contexto vai dizer, esse ao qual aí a sua esposa sabe da sua morte, e aí ela, nesse sentido, vai até apressar a questão da sua gravidez, dar à luz aí, a mulher de Finéias. Nós vemos que Ofni e Finéias estavam pecando por demais, porque era fato que era direito do sacerdote, da sua família, quando vinha as ofertas ao templo, oferecidas ao Senhor, tirar ali uma porção para o sustento sacerdotal e da sua família, mas estes estavam, na realidade, oprimindo ao povo. Quando o povo vinha para ofertar, tiravam do melhor, e aqueles que estavam, na realidade, já aborrecidos por causa disso e zangados, eles oprimiam de tal maneira que dizia para aqueles que estavam: não, se vocês não derem forçosamente, nós na força iremos tirar. E assim eles faziam, e também até estavam se prostituindo com mulheres, a ponto de, nas proximidades do templo, estarem cheias de mulheres, né, corrompidas, e que certamente estes homens pecavam com aquelas mulheres. E a palavra vai dizer que ele ouvia muito acerca desses pecados dos seus filhos, e até em algum tempo ele tentou entrar com correção acerca dos seus filhos, mas parece, de acordo com o contexto, que ele por algum tempo se calou acerca daquilo, e esse pecado foi mau, esses pecados foram maus aos olhos de Deus, e começa-se até mesmo o povo não ofertar mais, o povo não trazer mais as suas ofertas diante de Deus, o povo se corromper por causa da sua liderança que estava se corrompendo em pecados, e isso com certeza trouxe um grande mal e um grande desagravo, uma grande tristeza no coração de Deus, vendo tudo isto acontecer a partir da própria liderança da casa do Senhor, sacerdote Eli e seus filhos. E esse sacerdote Eli é o sacerdote ao qual a Ana, mãe de profeta Samuel, num certo dia que ela vai ao templo, estava ali, né, com amargura de alma e orando a Deus, pedindo um filho, um descendente ao Senhor. O sacerdote ele pensa que ela estava embriagada já àquela hora do dia, e quando ele começa a falar com ela como se ela tivesse embriagada, ela diz para ele: não, meu Senhor, é porque eu estou com amargura de alma, porque ela clamava, pedia a Deus um filho, estava com grande ansiedade por aquilo, amargura de alma, e o sacerdote Eli vai e profetiza sobre a vida de Ana, dizendo que ao tal tempo ela teria um filho. E ela promete que, ela tendo aquele filho, que ela consagraria aquele filho ao Senhor, aquele filho seria do Senhor. Ao desmamar aquela criança, ela traz Samuel para o templo, e ele ficou com Eli, servindo ali ao sacerdote e a Deus. Mas Ana sempre ia lá com seu marido Elcana, de tempos em tempos, fazia roupas para o menino e estava sempre presente ali. Mas quando a criança é desmamada, de fato ela deixa aos cuidados ali do sacerdote ali no templo do Senhor,
e aprendendo certamente acerca do sacerdócio, mas Deus certamente mostra que o ministério que ele teria, um ministério maior, né? Porque por algum tempo também o próprio profeta Samuel vai exercer o ministério tríplice, que é o ministério profético, sacerdotal, mas também o ministério de juiz. Por que eu estou falando estas coisas? Porque a palavra vai dizer que mesmo antes de Deus revelar a Samuel, ainda jovem, sobre a questão dos pecados de Eli e da sua família, ele envia um homem de Deus, a Eli para falar com ele acerca dos pecados dele e da sua família, deixando ele atento. E da boca deste homem de Deus vai sair que Deus estaria entrando, com providência acerca disto, e que ele estaria justamente impetrando a sua justiça, fazendo com que, primeiramente, o primeiro sinal seria a morte dos filhos do sacerdote Eli, que seriam mortos Ofni e Finéias. Este seria aí o início dos sinais que Deus faria, e mostrando que estaria exterminando a família de Eli por tal pecado, por tal corrupção ali da sua família diante do ministério do Senhor. Primeira coisa que eu paro para pensar com você nesta manhã, em nome de Jesus, sobre a questão da corrupção em família e família do Senhor, que é uma coisa muito grave, e que desde os tempos remotos, lá desde a lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, os próprios mandamentos do Senhor também, que já diziam acerca da família, uma das coisas mais profundas seria que os pais deveriam disciplinar os filhos, andando, caminhando na calçada, na varanda da sua casa, por onde estivesse com o menino, estivesse ensinando, educando. Nós vamos ver que até mandamento com promessa para os filhos é que os filhos obedeçam a seus pais, porque isto é bom diante do Senhor para que vivas aqui na terra, prospere os seus dias, mandamento com promessa do Senhor. E nós vamos ver a importância que Deus sempre deu à questão do cuidado, principalmente dos pais para com os filhos, na educação, na disciplina, para que os filhos seguissem as mesmas pisadas dos pais, principalmente que estavam firmados no Senhor, aí respeitando a lei do Senhor, respeitando aí a questão dos estatutos do Senhor, e justamente protegendo a sua família de grandes males, e principalmente da corrupção deste mundo. Mas esse contexto vai dizer que, além de Deus enviar um homem de Deus para falar com Eli acerca disso, para que ele estivesse atento e tomasse postura acerca disso, porque em muitos contextos nós vamos ver que Deus muitas vezes ele volta atrás naquilo ao qual ele estava para fazer, porque alguém se arrependeu, viu seriamente os seus pecados, procurou se corrigir dos seus pecados, voltou-se para Deus. Quantas vezes Deus disse para o seu povo Israel, converta-se a mim, ou seja, volte-se para mim, porque Deus é misericordioso e Ele não tem prazer certamente, que o pecador ele viva uma vida de pecado e venha padecer e morrer nos seus pecados, porque partirá daqui não para viver a eternidade com Deus, mas para ser separado eternamente de Deus, ao qual é a segunda morte, a morte espiritual. Mas aí, nessa situação, nós vamos ver também Deus levantando o profeta Samuel ainda como jovem ali diante de Eli, revelando a ele os pecados ali de Eli, da sua família. O profeta Samuel, ainda muito jovem, ficou muito temeroso acerca de falar com Eli. Ele nota isso, ao qual certamente Deus ali começa a interromper o sono de Samuel, chamando Samuel. Samuel pensa que era o sacerdote Eli que estava chamando a ele. Por 2 vezes foi assim, e pela 3ª vez Eli vai e diz para Samuel: Samuel, quando ouvirdes a voz, diga, eis-me aqui, Senhor. Porque ele entendeu que era Deus que estava acordando Samuel para falar com ele.
E nisso, Deus até também revela ao profeta Samuel sobre os pecados de Eli, para que justamente, né, Eli pudesse, né, se voltar para Deus, entrar com correção acerca dos seus pecados, pecado da sua família, dos seus filhos. Mas o veredito já estava sendo dado por Deus. Deus poderia, com certeza, diante de um conserto para com Deus, de uma renovação de aliança para com Deus, de arrependimento de pecados, Deus não fazer aquilo que já estava proposto ser feito. Mas ele, vendo a Samuel, né, entendeu que Deus estava falando com Samuel, e ele vê ali o temor de Samuel, e ele ali pressiona Samuel para falar acerca da visão de Deus. Ele diz: que palavra é esta que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça outro tanto se me encobrires alguma palavra, todas as palavras que falou. E diz a palavra que então Samuel vai e revela todas as coisas as quais Deus havia falado com ele acerca de Eli, da sua família, dos seus pecados. Certamente ele fica muito mal, mas aí não tomou postura sobre estas coisas. E aí o que acontece? Deus vai permitir que os filisteus venham contra o exército de Israel. Eles ali vão, pela primeira vez, ali tem uma grande derrota na batalha. Uns 4.000 homens ali morreram naquela batalha. Eles vendo isto ali, a arca não estava ali no local, e eles ali olhando para essa situação, a arca tinha o sinônimo da presença de Deus no meio do seu povo. Agora eles se lembram da arca, e aí enviam ali para trazerem a arca ali, pensando que teriam uma grande vitória sobre os filisteus, caso a arca estivesse com eles ali. Mas justamente uma outra batalha, e nessa outra batalha aconteceu esta segunda batalha, eles mesmo estando com a arca ali, e vai dizer a palavra que ali houve muitos mortos nesta batalha, a ponto de morrerem ali nesta segunda batalha, 32.000 homens naquela batalha foram mortos. Aliás, 30.000 homens de pé, 30.000 homens foram mortos. Por que tudo isto? Porque o povo viu a corrupção do sacerdote Eli, que também estava julgando o povo como papel de juiz. O povo viu a corrupção da sua própria liderança, e o povo começou a se fazer indiferente para com Deus, para com as coisas de Deus, né? Ali justamente, né, deixando de abençoar a obra de Deus, se fazendo indiferente com o próprio Deus, né, começaram a andar nos seus pecados dissolutamente. Uma primeira coisa que nós queremos aqui tratar com você nesta manhã é: cuida da tua família. Se é preciso, com certeza, disciplinar, eduque sim, dê o seu melhor, mas de fato, se é preciso disciplinar, discipline, porque Deus certamente, Ele nos olha como família e família dEle, e a própria palavra diz que Deus é como o pai que corrige ao filho que ama, e se o filho não aceitar a disciplina do Pai Celestial, ele é tido como bastardo diante de Deus, filho gerado fora do contexto familiar, e que é diferente do filho gerado dentro da própria família. E nós vemos justamente isso, meus amados. É preciso realmente olharmos e ver como está a nossa vida, como está a nossa família, porque em detrimento aos nossos pecados, em detrimento à falta de correção, em detrimento à falta de trato para com a questão do pecado, não só a nossa própria família poderá sofrer as consequências do pecado, mas também, né, próprio povo de Deus que está ao nosso redor, porque a palavra diz que nós somos um corpo. E se um membro está afetado, enfermo, todo o corpo está enfermo, está afetado, meus amados. E nós devemos cuidar desta família. Por isso, Deus deixou lá no Salmo 128, quando o salmista ele vai dizer que aquele que teme a Deus, ele vai prosperar no seu trabalho, aquele que teme a Deus, ele vai prosperar na sua família, aquele que teme a Deus, a sua esposa será fértil em família, em nome de Jesus, meus amados. E louvado seja Deus por isso.
Quantas coisas lá no livro de Provérbios Salomão vai falar acerca de família e principalmente acerca da sabedoria que vem do alto e da questão da educação da família, principalmente dos pais para com o filho, do respeito dos pais para, aliás, dos filhos para com os pais, em nome de Jesus. Justamente por causa destas coisas, porque a família, Deus ama a família, Deus tem cuidado da família e Deus está sempre mostrando aos cabeças de família, aos pais, o erro, os pecados da família, para que sejam corrigidas em nome de Jesus. Vamos ver também a questão acerca do cuidado com o ministério, porque Eli era sacerdote do Senhor, estava lá não só no ofício sacerdotal, mas também julgando o povo, né, no papel de juiz. E parava sobre ele uma grande responsabilidade acerca do ministério do Senhor, acerca do cuidado, para, não só com a sua família, mas para com o povo de Deus. E ele justamente aí fez vistas grossas acerca do pecado dos seus filhos, e o povo começa a ver isso e começa a notificar isso. E ele não usou do braço forte da disciplina para com seus filhos, e isto foi um mal muito grande. Isso nos remete ao conselho do apóstolo Paulo para com o seu filho na fé, Timóteo, dizendo para ele, cuida da doutrina, mas cuida também de ti, para que assim você se salve e seja também, aí instrumento, nas mãos de Deus para a salvação de outros. Amados de Deus, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos ganhar o mundo para o Senhor, nós queremos educar realmente as pessoas, nós queremos que as pessoas se voltem para Deus, mas a maior ferramenta na realidade para nós, além da palavra do Senhor, das boas novas do Senhor, é principalmente a nossa vida. Alguém já disse que o nosso testemunho fala mais alto do que qualquer coisa, porque se nós andarmos em pecado, no mau testemunho, e as pessoas verem isso, a palavra que está em nós, muitas vezes, ela não será crida, o nosso testemunho não será crido. Haverá aí uma grande barreira para que nós nos acheguemos às pessoas e procuremos persuadir a elas a fé em Cristo Jesus, porque isso com certeza o inimigo vai usar diante das pessoas e contra nós, para que a palavra não tenha justamente o poder de persuasão que ela deve ter, e assim sendo as pessoas se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Veja que Deus anuncia, Deus fala através de um homem de Deus, depois ele revela através do profeta Samuel, mas justamente Eli não fez mais nada acerca desta situação e, contudo, a sua família estava corrompida, o seu ministério estava corrompido, o povo de Deus se corrompeu por causa destes pecados. E assim sendo, a terceira coisa aqui é a questão de cuidar de si mesmo, para que a corrupção não avance sobre a sua vida, meu amado, e seja motivo justamente de que Deus não se agrade de nós e Ele venha imputar a sua justiça com poder, porque o pecado não passa despercebido diante de Deus, e Deus, Ele abomina o pecado. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador, e enquanto a vida Ele está revelando, Ele está dando oportunidade de que o pecador se arrependa, se volte para Ele, para que Deus o abençoe, para que Deus o use também como canal de bênçãos em nome de Jesus. Mas Eli não cuidou de si mesmo, não cuidou do seu ministério nesses tempos, deixou avançar o pecado na vida dos seus filhos, e isso veio como uma grande corrupção também, gerou uma grande corrupção também diante ali do povo de Deus, ao qual já não estavam mais ali cuidando das coisas do Senhor, já não estavam dando mais ouvido a Deus, não estavam dando mais ouvidos ali ao sacerdócio de Eli, ao seu julgamento também, acerca das coisas que se deveriam serem feitas. E assim sendo, tanto estava se corrompendo como levando também o povo a se corromper. E neste dia possamos pensar na nossa vida, como está a nossa vida também para com Deus, em nome de Jesus. É certo que a corrupção,
ela vem, ela tenta nortear a nossa vida, mas nós devemos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e certamente não nos deixarmos corromper por as coisas deste mundo, em nome de Jesus, principalmente pela questão do pecado, mas estarmos sempre prontos a atender, né, o bom conselho do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, para que Ele não venha a imputar a sua justiça, né, com grande fulgor, com grande ira sobre nós, e nós venhamos a padecer. Vejam as consequências deste pecado na família de Eli. O texto em que, a parte do texto do capítulo 4 que acabamos de ler é que, primeiro, que o povo de Deus foi derrotado, muitos morreram nesta peleja, nesta batalha. A arca de Deus, que era sinônimo da presença de Deus no meio do seu povo, foi tomada pelos filisteus. Deus aí naquela batalha faz com que também os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ali morressem, porque Deus com certeza já havia profetizado, já havia revelado que diante da sua justiça eles morreriam, né, nos seus pecados. Morreram também. E esse contexto, aí essa parte do texto aqui nós estamos lendo, diz a palavra que ali um homem fugiu lá da batalha e trouxe ali as novas, né, diante de Eli, falando que ele esteve fugindo da batalha e trazendo ali as notícias do que houve ali. Ele diz que naquela batalha ali a arca foi tomada e também Ofni e Finéias morreram naquela batalha, Deus fazendo justiça, né, cumprindo com a sua palavra que não cai por terra, a sua revelação que não cai por terra. E assim sendo, diz a palavra que quando Eli ouve acerca destas coisas, ele cai ali para trás, a cadeira que ele estava, ela já de idade avançada, já com quase 90 anos. E assim sendo, caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu na hora. Diz a palavra que a esposa de Finéias, que estava para dar à luz, estava grávida também, o seu parto foi apressado e ela veio a dar à luz, mas ficou praticamente desfalecida, a ponto de que as mulheres falaram com ela: não te preocupes, porque você deu à luz um filho. Honroso era dar à luz e principalmente um filho para uma mulher. E ela nem mesmo se deu conta disso, não fez caso disso, diz a palavra. E antes mesmo dela falecer também, ela deu o nome àquele filho de Icabô, porque esse nome tem o sentido de que a glória de Deus se foi, não estava presente a glória de Deus por causa ali da arca de Deus ser tomada e pela morte do seu marido, do seu cunhado e também ali do seu sogro. Ela entendeu que a glória de Deus foi levada, presa por causa que a arca foi tomada pelos filisteus. Mas o que isso tem a ver conosco em nome de Jesus, amados? Sejamos vigilantes, estejamos atentos aos tempos. Se a liderança está pecando, não é por isso que os servos do Altíssimo, as famílias do Senhor, vão também pecarem. Se a liderança está aí se corrompendo, não é porque a liderança se corrompe, ao qual os servos do Altíssimo estarão também se corrompendo, amados. Isso é abominação, o Senhor é um pecado gravíssimo e Deus, Ele leva em conta os pecados, Ele não deixa passar despercebido e ainda que muita gente pense que vai passar despercebido, na hora certa Deus entra com a sua providência e Deus entra com correção acerca do pecado. Muito cuidado com isto, porque Deus, certamente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é amor, é compaixão, mas Ele também é um Deus de justiça, um Deus que age e anda e caminha em justiça. Que Deus nos abençoe. Cuidemos da nossa família, cuidemos dos nossos descendentes, cuidemos de nós mesmos em nome de Jesus, cuidemos o melhor possível, né? Principalmente para nós que temos ministérios, como ali servindo ao Senhor na sua casa, diante do povo de Deus. Tomemos cuidado com a nossa vida para não nos corrompermos e sermos causa de que outros se corrompam também, se façam indiferente para com o conselho de Deus e para com as coisas de Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. E Deus nos dê a graça de estarmos cuidando destas coisas em nome de Jesus, para que sejamos aprovados pelo Senhor
e vivamos a vida abundante ao qual Deus tem preparado para nós e que Jesus disse que certamente Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos e que possamos ter uma semana abençoada e que possamos ser instrumento nas mãos de Deus em mais essa semana, abençoando a outros também em nome de Jesus. Oremos. Deus bendito e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Podemos refletir na Tua palavra em mais esta manhã, estamos iniciando mais uma semana na Tua presença. Que o Senhor possa estar nos guiando, cuidando de nós, que o Senhor possa estar providenciando o que precisaremos para cada dia desta semana. Ajuda-nos para que o Teu nome seja louvado, engrandecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Cumpra em nós o Teu querer, continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados e continue nos revelando, ó Pai, o Teu bom conselho, para que de fato, ó Pai, diante das nossas faltas, diante dos nossos pecados, possamos nos consertar, ó Pai, para que com certeza o Senhor esteja realmente, ó Pai, nos aprovando e sejamos continuamente queridos, amados do Senhor, ó Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um domingo abençoado, uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor em nome de Jesus.